Bom dia, eu aqui de novo passando mais uma mensagem de Deus para vocês. E hoje eu quero falar sobre a cura de Naamã. Naamã foi um comandante do rei da Síria, do exército. E nisso Naamã tinha uma empregada israelita que eles tinham sequestrado, levado como escravo. E certo dia essa escrava pegou e falou para Naamã que Naamã tinha uma doença que era a lepra, que era feridas por todo o corpo. Ela falou para Naamã: se você ir até o Deus de Israel, ele vai te curar. E Naamã, escutando isso, acreditou, né? E foi falar com o rei dele, com o rei da Síria. Pediu para que o rei da Síria deixasse ele ir até Israel para que o rei de Israel, o Deus de Israel, curasse ele. E nisso o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel, falando para que ele curasse Naamã. E lendo isso, o rei de Israel pegou e falou: mas o que eu posso fazer? Ficou zangado. Eu não posso curar ele. Só Deus pode. Somente Deus. E nisso o profeta Eliseu escutou e falou para o rei de Israel: então deixa que eu vou, deixa que eu faço. E o rei de Israel deixou. E chegando perto de Naamã, o profeta Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes ao rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Albano e Farpar de Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer algo difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. E nisso Eliseu falou que não precisaria dar nada a ele, nada. Então, insistindo muito, falou que pelo menos deixasse que ele oferecesse algo a Deus na terra dele. E nisso o profeta Eliseu não falou nada. Então Naamã fez uma promessa que levaria o Deus de Israel até a Síria. Só que antes disso, ele pediu para que Eliseu falasse a Deus pedindo que perdoasse ele, porque ele ia ter que voltar para a Síria, e lá na Síria tinha o Deus deles. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver que acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe. Por isso Eliseu disse: adeus, boa viagem. Eliseu disse ali que ele não tinha o que fazer. Ele poderia fazer o que quisesse, mas mesmo assim Naamã deixou claro que publicamente o único Deus era o Deus de Israel, o Deus que curava. E nisso me faz pensar que muitas vezes a gente espera que Deus apareça como uma luz na nossa frente, e aí sim a gente vai saber que realmente é Deus. Mas não, Deus manda as pessoas às vezes falar com a gente, e às vezes a gente se retrai e diz: não, se realmente Deus me falar, eu vou fazer. Mas a gente não veja, às vezes Deus manda muitas pessoas falar com a gente,
E a gente quer que ele apareça como uma luz na nossa frente. Daí assim seria fácil, né, a gente ter fé, porque a gente ia ver. Ia ser muito tolo daí se não acreditasse. Se Deus aparecesse na nossa frente e realmente visse Deus, a gente não acreditasse. Não, mas daí não seria fé, porque a fé é acreditar em algo que teoricamente não existe. Ter fé é acreditar em algo que a gente não vê. Isso transforma a nossa fé. Porque se a gente visse Deus na nossa frente, não ia ser fé, ia ser uma concretização. A gente ia estar vendo e a gente ia ser tolo se não acreditasse. Então ter fé é isso, é acreditar em algo que a gente não vê, acreditar em algo que teoricamente não existe, é acreditar realmente em Deus, que Ele vai fazer, que Ele vai curar. E Naamã se manteve meio que firme, tanto é que teve que ir os seus empregados novamente falar para ele, mostrar para ele: se isso é uma coisa tão simples que ele está pedindo, é só tu fazer, se não acontecer, não vai acontecer e está tudo certo. Não vai mudar nada da sua vida se tomar 7 vezes um banho no rio. E Naamã, pensando nisso, foi e fez. E foi curado. Foi curado porque Deus cura quando acreditamos, quando fizemos o que Ele manda. Então é isso. Confiar em Deus, ter fé em Deus, mesmo a gente às vezes pensando que Ele vai aparecer e Ele não aparecendo, temos que confiar nele, ver o que Ele manda por outras pessoas, que é assim que Ele se aproxima de nós. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Tenham um bom dia, uma ótima tarde também, e que Deus abençoe a todos.